pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a relação entre os indígenas e a natureza, comparando com a visão ocidental. A grande questão é, o que podemos aprender com os povos indígenas para enfrentar os desafios ambientais do presente? Então a gente trouxe alguns convidados, colegas nossos. Primeiro, a Ana Paula, a historiadora. Bom, primeiramente, boa tarde. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, poder debater sobre esse assunto que por muitas vezes as pessoas não falam sobre, mas é muito importante para a gente poder entender a história do nosso próprio país. Ana Luísa, antropóloga. Eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom a gente trazer essas questões sobre esses povos que muitas vezes são considerados irrelevantes para a sociedade. Leandro, ativista indígena. É uma honra poder estar aqui hoje, poder falar com vocês, discutir sobre os povos indígenas, é muito bom realmente. Felipe, jornalista. É uma honra poder estar aqui com vocês, com especialistas também da minha área. E isso é um assunto que a gente tem que discutir por urgência, que é uma falta que realmente que não pode ficar assim no Brasil. E o Thiago, ambientalista. Eu queria agradecer, primeiramente, boa tarde, né? Sou muito grato por estar aqui nesse podcast. E é isso. Bom, o primeiro tópico que a gente vai discutir é a relação indígena com a natureza e a exploração histórica. Então, para discutir esse tópico, eu gostaria de trazer aqui um filme que retrata muito bem essa situação, chamado Uma História de Amor e Fúria, que demonstra como, através do tempo, os indígenas foram perdendo o poder sobre o próprio território e como foi um pouquinho dessa luta contra a opressão invasora dos indígenas. Então é um filme muito legal de se assistir, muito importante, que demonstra essa história de uma maneira bem detalhada. Isso é bem diferente da forma como os colonizadores enxergavam a Terra. Ana Paula, como essa visão de exploração começou? Bom, quando os europeus chegaram aqui no século XVI, o que mais chamou a atenção deles, que a gente pode ver tanto por registros históricos, mapas daquela época, foi a abundância de recursos naturais que tinha no nosso país. O que mais chamou a atenção deles foi o pau-brasil, que quando você extrai a tintura da árvore, é uma tintura avermelhada e que era muito usada na produção de roupas, a indústria têxtil em geral, lá na Europa. E isso gerava muito lucro para os portugueses. Então acabou que eles exploraram esse recurso assim, abruptamente, e eles pegaram o pau-brasil com os indígenas em forma de escambo. Então eles deram também para os indígenas alguns utensílios, materiais que eles pudessem usar no dia a dia deles. Só que acabou que essa troca se tornou meio injusta, porque os indígenas que realizavam todo o processo de extração do pau-brasil, eles pegavam, tinham que levar até os portos. E isso também causou uma degradação, né? O tópico que a gente está falando, uma degradação do meio ambiente indígena, que perdura até os dias atuais, que a gente pode ver as consequências. Exatamente. Ana Luísa, como essa exploração histórica se relaciona com os problemas ambientais atuais? Então, essa exploração ainda ocorre nos dias atuais, só que de forma diferente. As grandes empresas, elas exploram da terra, dos povos e até mesmo dos minérios para conseguir o lucro. Só que atualmente a gente chama de outros nomes, como grilagem legal, garimpo e desmatamento. Mas eu acho que é mesmo. E qual é o impacto disso na Amazônia? Thiago, o que está acontecendo lá agora? Então, esse desmatamento que a Ana Luísa falou está ocorrendo lá, assim como queimadas e muitos outros problemas. E o principal povo que afeta são os povos originários. Por quê? Eles dependem muito da floresta amazônica para sobrevivência, porque está atrelada à cultura deles. Não separa. Por exemplo, os povos indígenas, desde o início da sua história, sempre tiveram suas moradias lá, então eles estão adaptados naquele local. E não só os povos indígenas, mas também afeta o Brasil e o mundo inteiro, porque a Amazônia é a maior floresta do mundo, como nós todos sabemos, e lá as árvores têm um fenômeno que se chama evapotranspiração, onde circula muito vapor d'água lá na Amazônia e percorre pelo mundo todo. Então, esses problemas acabam afetando não só os povos indígenas, mas também muito. Agora eu vou fazer uma pergunta e responde quem souber responder, tá? Vocês acham que a sociedade brasileira enxerga os povos indígenas como protagonistas da luta ambiental? Não completamente, porque sempre que a gente pensa em problemas urbanos, a gente associa com pessoas urbanas e os principais agentes da luta ambiental realmente são os povos indígenas.
Eu concordo com a ideia dela, acho que não, porque a gente tem muito acesso à mídia e outros, principalmente a política, se preferem muito por isso. Então acaba que a gente acaba olhando muito pro lado político e não pro lado que é a base fundamental da nossa história, que são os povos originários, que estão aqui desde sempre e eles sempre colaboraram com essa luta e que, infelizmente, não é valorizado. Isso me lembra uma coisa do filme que você disse, Leandro, a ideia de fúria como uma resposta à destruição ambiental. Então, Leandro, você acha que essa fúria é legítima? Com certeza, até porque os indígenas viviam nessa terra, né, pelas redondezas da América do Sul, da América no geral, muito antes dos colonizadores chegaram, viveram aqui, construíram cultura, mesmo que passada de forma oral, por isso muitas vezes desvalorizada perante outras culturas, que tem esse registro material, como a do Egito, por exemplo. As dos indígenas é constantemente desvalorizado por esse fato de ser passado de forma oral, ainda que eles tenham muito valor por todo o tempo que eles passaram nessa terra e por tudo que foi destruído, pelo tempo curto que isso foi destruído. Então eu acho que essa fúria é muito justificada, até porque ainda hoje os indígenas que conseguiram sobreviver a anos de exploração e ainda assim mantêm as suas tradições, mantêm as suas aldeias e as suas famílias, são verdadeiros guerreiros, merecem reconhecimento por isso e validação do sentimento de raiva que eles têm pelos invasores, com certeza. E como conhecimento de todos, né, a gente sabe que essas resistências elas têm diferentes formas, diferentes reações. E alguns povos eles recorrem com protestos, enquanto outros eles tentam usar a política e o direito para garantir suas terras, de forma pacífica. O que vocês acham que é mais eficaz? Bom, eu acho que a gente tem que sempre procurar ir por um caminho mais pacífico, porque quando a gente recorre aos meios violentos, a gente meio que perde ali um pouco do nosso lugar de fala, um pouco, a gente perde um pouco da razão ali, porque a gente tem que procurar defender as causas indígenas por meios racionais, tem que procurar defender por argumentos e fazer com que todas as pessoas reconheçam que sim, a gente tem que proteger as terras indígenas, tem que proteger as terras desses povos. Mas a gente tem que sempre procurar fazer isso, né, debates, assim, e de uma forma intelectual, e não apelar por meios mais violentos. Eu concordo totalmente com a Ana Paula. Eu acho que o meio da violência é sempre o pior meio a ser escolhido, quando tem outras opções ainda mais, né? Até porque os indígenas têm o direito e a política a favor deles, então não tem por que eles usarem a violência, que é a pior escolha. Agora a gente vai falar sobre a resistência indígena e o futuro da Amazônia. Ferreira, quais lutas recentes dos povos indígenas você destacaria? Eu acho que a luta do marco temporal ela é muito importante. Ela diz respeito à luta contra as terras, a favor das terras, tentando recuperar as terras indígenas que foram tomadas. E isso é uma coisa que é até engraçado de imaginar, né? Porque eles eram os povos originários, a terra era por direito deles, e a gente tomou isso, eles estão tendo que lutar a favor disso. A gente também pode falar sobre a ascensão, porque a ascensão dessa luta indígena, esse vigor que eles estão tendo com o COP30, que é a Conferência das Nações a respeito das mudanças climáticas. A 30ª que está tendo agora, por isso COP30, né? E eles estão tendo grande participação nisso. E isso é uma coisa que realmente é de grande importância e eles têm o lugar de fala deles, né? Eles têm um equilíbrio com a natureza e tal. E também a Amazônia sendo praticamente o segundo pulmão do planeta, depois das algas, é um negócio imprescindível. Você vê, mudanças aqui, queimadas aqui, afetam o mundo inteiro, afetam a Europa, etc. É exatamente o que você falou. Tiago, como a preservação da floresta influencia o clima global? Não, então, é mais ou menos o que eu tinha falado anteriormente. A Amazônia é muito importante não só para os povos originários, mas também para o mundo inteiro. E como o Ferreira falou também agora, né, é o segundo pulmão do mundo. Então, uma coisa que vale ressaltar, que eu esqueci de falar anteriormente também, é sobre aquecimento global, que é uma problemática muito constante, né, na atualidade. Então, preservando a Amazônia, esse aquecimento global pode ficar diminuindo cada vez mais, ao ponto de chegar em uma hora a gente não ter mais isso, por exemplo. Então, são vários exemplos que eu posso dar aqui, mas é basicamente o que eu falei anteriormente.
O que vocês acham que impede uma proteção mais efetiva da Amazônia? Falta de vontade política, pressão econômica ou falta de informação? Bom, eu acho esse ponto muito interessante. Eu acho que tanto esses três que você falou, né, colaboram para esse problema. A falta de incentivo dos políticos é realmente muito alarmante, porque a gente pode ver que tanto na Câmara dos Deputados quanto na Câmara dos Senados, eles não parecem tratar essa pauta com a seriedade que importa. Se preocupam mais em problemas mais imediatistas, mais urbanos e que trazem consequências mais a curto prazo. Então, isso é um grande problema, além também da crise econômica, porque o Brasil ele detém uma grande parte, né, do bioma da Amazônia e ele não tem recurso suficiente, né, tanto pela falta de verba, que muito dinheiro que seria para essas causas ambientais é desviado, vai para interesses privados de um político, e isso tudo faz com que não tenha recurso para gerir esse bioma tão grande, e aí acontece, né, garimpo, acontece muito desmatamento e a gente não consegue controlar isso. E além também da falta de informação, porque quando a gente estuda sobre cultura indígena, essas terras indígenas, acaba ligando-se muito isso a apenas o fato que eles foram colonizados e escravizados e não muito sobre a importância que eles davam para o meio ambiente e para a terra. Então as pessoas acabam não dando muita importância para isso e, portanto, não é muito discutido. Realmente, o que ela disse eu concordo plenamente com o que ela disse. Eu acho que é bem por esse caminho mesmo, as três situações aí corroboram para esse problema. E o que pode ser feito para proteger a floresta? Ana Luísa, quais são algumas soluções? Então, a gente precisa lutar pelos direitos dos povos indígenas, porque eles são os principais preservadores da natureza, e também é essencial que a gente busque maneiras mais sustentáveis. E você, Leandro, o que você espera da COP30 e das futuras discussões sobre a Amazônia? Eu espero que elas nos ajudem a chegar em um meio termo entre desenvolvimento e proteção ambiental, para que a gente possa transformar, né, e seguir com o processo de desenvolvimento do Brasil, se consolidar como um país protagonista que participa das principais decisões mundiais e está sempre figurando como pioneiro das novas tecnologias, etc., mas que não abra mão para isso de manter suas tradições, manter a cultura e as suas raízes, e isso inclui muito a sua biodiversidade, que sempre foi um dos pontos fortes do Brasil, né? E os povos originários que têm sua cultura intrínseca a ela e, por consequência, do Brasil também, por parte da bandeira brasileira. Agora a gente vai falar sobre educação e conscientização. A educação tem um papel fundamental nisso tudo. Vocês acham que a gente aprendeu o suficiente sobre os povos indígenas na escola? Eu acho que a escola valoriza bastante atualmente os povos indígenas de uma maneira geral, apesar de que o dia do indígena, que atualmente é comemorado nas escolas, que normalmente as criancinhas, né, vão fantasiadas e recebem adereços, enfim, da cultura indígena, não valorizam o indígena propriamente brasileiro, né, que vive ou vivia nas terras do Rio de Janeiro, enfim, no Brasil no geral. Na verdade, essa coisa a característica dos indígenas, do dia do indígena, que as criancinhas se vestem, é muito ligada ao indígena aborígene, que é da Austrália, por conta de estereótipos e, enfim, isso é um ponto bem negativo, mas tirando isso, a escola fala bastante sobre isso de uma maneira bem aberta e tenta, tratar legal sobre esse tema. O que podemos fazer para mudar essa visão e valorizar mais o conhecimento indígena? Nós devemos focar principalmente na mídia, porque dificilmente você vê por parte midiática algo que seja efetivamente bom para você aprender mais sobre a cultura. A mídia sempre quer mostrar muito sobre desastres e tal, então ela só mostra quando a floresta está pegando fogo, e não antes disso. Ela podia preceder isso, chegar e falar assim, não, isso não vai acontecer, a gente tem que lutar contra os povos e tal. E uma coisa que a gente vê muito pouco no Brasil contemporâneo, muito pouco. A gente só fala dos desastres e depois está acontecendo, depois já está muito mal. Também nas escolas. As escolas têm um papel fundamental de educação e de gerar novos indivíduos para a sociedade.
Então, indivíduos que vêm com essa ideia preconceituosa, como o Leandro falou, de estereótipos indígenas que estão completamente equivocados, principalmente para as crianças mais novas, que para entender tem que facilitar, mas você facilitando assim, você está deixando uma coisa super pronta, uma coisa que a pessoa vai achar que indígenas são pessoas racionais. Hoje em dia, os indígenas, eles têm celular como a gente, eles têm telecomunicação como a gente, têm política como a gente, eles são indivíduos modernos. Porém, a maioria, né, porque tem povos isolados indígenas. Porém, nesse âmbito, a gente acaba não tendo essa informação. E a gente precisa disso nas escolas e na mídia. Então, para resumir, a história do Brasil mostra a exploração da natureza e a resistência dos povos indígenas. Mas o que a gente pode aprender com isso? Então, a gente já pode aprender que precisamos mudar a nossa forma de enxergar a natureza e adotar algumas soluções básicas no conhecimento ancestral. Afinal, sem a Amazônia não há futuro. E para finalizar, alguém tem alguma recomendação de série que a gente pode assistir para se aprofundar mais nesse tema? Bom, eu tenho uma recomendação que acho que seria muito interessante. O nome dessa série é Guerras do Brasil e ela representa ali as guerras que ocorreram ali durante o período do Brasil colonial, principalmente dos europeus contra os indígenas, né? Dou destaque a um episódio, né, que para mim foi muito relevante, muito impactante, que foi o que retratou sobre as guerras guaraníticas. Elas ocorreram ali em torno de 1750 e 1760. E elas retratam, né, um conflito entre o povo dos Guaranis e o povo português. E isso ocorreu devido a uma alteração ali que teve do Tratado de Tordesilhas, que dizia que a terra desses Guaranis agora passou a ser de domínio português. Então a gente consegue ver como que foi a resistência dos Guaranis contra essa dominação portuguesa. E além disso também retrata outras guerras, então eu acho muito interessante que vocês possam ver ela. Muito interessante. Deve estar disponível em algumas plataformas, então quem tiver interesse é só acessar. Muito obrigada a todos os colegas por essa conversa e a você que nos ouviu. Até o próximo episódio.